Abra comigo Atos capítulo 9, versículo de número 31 em diante. Atos, capítulo 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos de novo ler juntos? Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esta passagem é altamente desafiadora para nós. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através do texto lido, que o Espírito de Deus abra, amplie a nossa percepção do sentido do texto, que Ele fale conosco, que Ele nos edifique, e que mais do que isso, que o texto, como igreja reunida aqui nesta manhã, nos desafie e seja um sinalizador para a nossa jornada de 2025, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que esse versículo é uma semente da Tua Palavra. E para uma semente da Tua Palavra não há limites. O que o Senhor pode começar entre nós, o que o Senhor pode começar em nós. E é isso que eu te peço. Que a compreensão desse versículo seja revolucionário para a nossa alma. Seja, Deus amado, impactante para o nosso coração, para a nossa vida pessoal. Seja também, Deus, impactante para nós aqui reunidos como igreja, em nome de Jesus. Fala conosco, nos ajuda a ter uma percepção clara das verdades que estão aqui, reunidas, ajuntadas, concentradas, e que essas verdades nos impactem. É a nossa oração pedindo luz, graça, sabedoria para a compreensão dessas verdades. E que elas venham moldar nosso jeito de ser e pensar e agir, reagir. No nome precioso de Jesus é que te pedimos. Amém. Esse versículo fala de um momento da igreja que é importante entendê-lo, compreendê-lo. Capítulo 8 fala de uma das coisas tristes, de um episódio terrível para a história da igreja. Porque você tem nesse capítulo 8, que é o que antecede a morte de Estevão, e o texto dizendo, se você voltar aí um pouquinho no versículo 1, ele diz: Saulo consentia com a morte de Estevão. Versículo 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. Ou seja, esse é o momento de uma grande perseguição que se levantou contra a igreja. O versículo 2 diz: homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre eles, sobre o corpo de Estevão. Esse é um momento tenso para a vida da igreja, porque o diácono foi morto. O diácono acabou de ser executado diante da multidão. Uma grande perseguição se levantou contra a igreja, e aquela igreja que nós chamamos carinhosamente de igreja primitiva, igreja de Jerusalém, a igreja que toda hora nós dizemos que gostaríamos de fazer parte dela, voltar a ela, reviver aquele momento precioso. O texto diz aqui que a perseguição, como um meteoro, bateu no centro de Jerusalém, e a igreja dispersa de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, permanecem em Jerusalém. Ou seja,
aquela mega igreja da cidade, aquela igreja gigantesca, aquele ambiente de acampamento, de retiro, de conferência, de congresso, é substituído por uma grande perseguição, um grande pranto pela morte de Estevão, por um espalhar da igreja por toda parte. Já não há mais aqueles cultos vibrantes de Jerusalém, aquelas conferências maravilhosas com Pedro pregando, João pregando, aquelas conferências maravilhosas com Tiago pregando, com os apóstolos repetindo os sermões de Jesus para aquele povo, e agora a igreja se espalha. Saulo segue agora, como a igreja se espalhou e a igreja está em várias partes. Paulo, não contente com isso, segue perseguindo a igreja onde ela está, indo atrás dos cristãos que se dispersaram. Uma coisa maravilhosa acontece é que Saulo, que é o grande perseguidor, que é o grande opositor da igreja, que é o líder do movimento de perseguição, indo para Damasco, porque ele descobre que há uma concentração de irmãos ali, indo para Damasco a fim de prender, de espancar, de arrastar pessoas, de humilhar publicamente pessoas, o inusitado acontece. Paulo, no caminho, tem um encontro pessoal com Jesus. E nesse seu encontro pessoal com Jesus, Saulo sai em direção a Damasco para chegar como perseguidor, e na verdade chega a Damasco como um convertido do Evangelho. E Paulo lá se torna cristão, é discipulado, em Damasco é batizado, e em Damasco começa um trabalho de evangelista, pregando abertamente o Evangelho, e em Damasco ele experimenta uma dosezinha do seu próprio veneno, porque ele que era perseguidor, foi perseguido, teve que ser descido dentro de um cesto do alto da muralha da cidade para não ser morto pelos seus companheiros judeus, aqueles a quem ele defendia, aqueles com quem ele caminhava, e agora o odiavam e queriam matá-lo. Alguns entendem que quando o texto aqui do versículo 9:31 diz, a igreja na verdade tinha paz, isso está diretamente associado ao fato de que Paulo havia convertido. E diante da conversão de Paulo, cessa a perseguição e a igreja passa a ter paz. Mas não é bem isso. Porque Paulo é um ícone da perseguição, mas Paulo não é a raiz da perseguição. Paulo é um agente da perseguição. A perseguição vem por parte do judaísmo. A perseguição vem por parte dos judeus. Porque o cristianismo nasce e cresce dentro do judaísmo. O cristianismo, na verdade, é uma ruptura da interpretação de Jesus do Velho Testamento, ensinada aos apóstolos, e essa ruptura da maneira de interpretar o Velho Testamento é que dissocia, é que separa, é que rompe cristianismo e judaísmo. Porque no judaísmo há uma negação de Jesus como Messias. No judaísmo há uma sobreposição das tradições ao sentido correto do texto. No judaísmo há equívocos rabínicos absurdos. No judaísmo há um esvaziamento do sentido verdadeiro da revelação veterotestamentária, porque lá atrás os judeus pegaram uma via de interpretação do que o Velho Testamento dizia, personalizando, entendendo que eles são o centro da Escritura, e quando Jesus vem, Jesus mostra que Ele é o centro das Escrituras, que a nação de Israel não é um fim em si, a nação de Israel é um meio de Deus para cumprir o seu fim, que é Cristo. Então, por causa disso, cristianismo e judaísmo se separam como religiões distintas. E o judaísmo entende que o cristianismo é uma seita. Ao compreender que o cristianismo não é uma extensão de judaísmo, é outra religião, o judaísmo, assim como havia feito com Jesus,
Você lembra, Jesus foi morto por qual motivo? Qual foi a sentença de Jesus? A morte de Jesus, a condenação é por heresia, é por blasfêmia. Jesus foi condenado como falso profeta. Jesus foi condenado como herege. Ou seja, na crucificação de Jesus já tem uma ruptura de judaísmo e Cristo. Cristo funda a sua igreja e a igreja de Cristo, como cristianismo, rompe com o judaísmo. Isso é importante para nós, irmãos, porque há muito cristão querendo voltar ao judaísmo. Quando a gente vê o cristão de talit, minorá, kippah na cabeça, querendo falar hebraico, não é? Isso é um processo de regresso. Isso é andar para trás. O cristianismo assumiu sua identidade. Ali nós temos uma tradição nacionalista judaica, que é boa, mas não é uma expressão de cristianismo, é uma expressão de judaísmo. Nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. Aí, depois disso, você já começa a ter cristão guardando sábado, tocando chofar, e aquele monte de coisa que você vê por aí. Mas aqui, o cristianismo está agora avançando na sua jornada e sofrendo uma fortíssima oposição do judaísmo. E à medida que o cristianismo vai avançando, e agora ele começa a ter uma ferrenha oposição do paganismo greco-romano, porque o cristianismo já cresceu para fora das fronteiras do judaísmo, e quando ele se espalha pelas outras cidades fora de Jerusalém, agora ele começa a ter um confronto não só mais com o judaísmo, mas com o paganismo greco-romano das outras cidades. O exemplo disso é que, logo na sequência, capítulo 12, nós temos Herodes se levantando, prendendo crentes, matando Tiago, fazendo morto, atravessando ao fio da espada, que significa que Herodes ou cortou Tiago no meio, na altura da cintura, ou mandou cortar o Tiago de cima para baixo, abrindo no meio. Fazendo passar o fio da espada não é enfiar a espada na barriga, é cortar no meio. Ou seja, uma morte cruel, impactante, pública, diante dos crentes, porque agora não é mais o judaísmo, é Roma dizendo ao cristianismo: vocês não têm licença para crescer, vocês não têm permissão para avançar. E o texto aqui nos diz que a igreja tinha paz, e muita gente entende que a perseguição cessou aqui, mas não é algo assim tão tranquilo não. O que nós temos aqui está só num processo de evolução da perseguição, que aqui claramente Paulo vinha perseguindo, converte, o judaísmo segue perseguindo, capítulo 12, agora a igreja já incomoda os gentios e começa a sofrer perseguição por parte dos gentios. Que paz é essa que a igreja está vivendo? Que Lucas diz aqui, a igreja na verdade tinha paz. Essa paz nós precisamos entender, irmãos. Não é uma paz que se situa meramente na força, nas características, das conjunturas, das circunstâncias, do momento político, econômico, social que a igreja vive. Essa paz não tem a ver com o momento meramente. É por isso que Lucas vai situar a paz aqui. Lucas vai nos dizer que ela tinha paz na Judéia, ela tinha paz na Galileia, ela tinha paz na Samaria. Geograficamente, para além das fronteiras de Jerusalém, a igreja segue avançando, crescendo com paz. Mas essa paz não tem a ver meramente com circunstâncias humanas, geográficas ou políticas. Essa paz é muito maior do que isso. É importante dar uma olhada nisso, e nós vamos olhar aspectos dessa paz, e a razão é bem simples. Nós vivemos uma conjuntura complexa.
nós vivemos uma conjuntura tensa. O cristianismo hoje vem enfrentando um crescimento intenso de rejeição, de perseguição, de oposição. Nós temos hoje cerca de 400 milhões de irmãos nossos vivendo em contextos onde é expressamente proibido pregar o Evangelho. Nós temos, só de países islâmicos ao redor do mundo, cerca de 50 países onde é proibido converter do Islã ao cristianismo. Não existe nenhum país muçulmano no mundo onde a conversão de alguém do islamismo ao cristianismo é aplaudida, aprovada ou tolerada. Nós temos uma igreja presbiteriana no Paquistão. Os irmãos convertidos, esse ano foram batizados, vários convertidos do Islã. Mas eles não podem nem frequentar a igreja. Tem que ser feito um culto à parte com eles. Se forem vistos entrando numa igreja evangélica, correm risco de serem apedrejados na entrada ou na saída. Há alguns dias atrás, um diácono teve que lutar com um homem-bomba tentando entrar na igreja. E o diácono rolou no chão em luta e o sujeito acionou o colete, explodiu na porta da igreja. Matou o diácono e algumas pessoas que se assentavam nos últimos bancos da igreja. Está vendo que o último banco é perigoso? A turma que estava mais perto da porta, infelizmente, aqueles nossos irmãos foram mortos juntos. Essa é a realidade de muitos países. Além desses, nós temos outros ambientes, por exemplo, na cidade de Londres, há 5 bairros onde é proibido pregar o Evangelho. Isso em Londres. O berço de movimentos missionários ao redor do mundo, um dos grandes enviadores de missionários históricos, vamos dizer assim, quase lendários da história de missões, partiram de Inglaterra, hoje, em Londres, 5 bairros onde é proibido pregar o Evangelho. Em alguns lugares, não uma perseguição física, com armas e ataques diretos à integridade física, mas com perseguições ideológicas. Nós temos, pelo menos, 2 movimentos que crescem extremamente ao redor do mundo e têm sido usados por Satanás para uma tentativa de tirar a paz da igreja. Um desses movimentos é o secularismo, o outro desses movimentos é o relativismo. O secularismo, você sabe o que é? O secularismo é a tendência, ou o jeito de olhar a vida, a cosmovisão de olhar a vida a partir do secular. E ele quer esvaziar a vida secular do religioso. Ou seja, tira o religioso da vida pública. Pega a questão religiosa e a leva para o privado. Ou seja, a sua religião é algo só para você. E você tem que tirar a sua vida religiosa da academia, do seu trabalho, da escola. A vida religiosa é algo para o particular do indivíduo. E você enxerga as demais coisas da vida só à luz da maneira de pensar do século vigente. Ou seja, ele é alimentado pelo que chamamos de cientificismo. Cientificismo é quando a ciência é empoderada de uma tal forma que quem diz o que é certo e errado, quem responde às questões da vida humana é a ciência. E o cientificismo alimenta o secularismo. O cientificismo é mais ou menos assim: você quer saber se uma coisa é pecado ou não? Para quem que você pergunta? Para um sociólogo, para um antropólogo, para um psicólogo. Mas, para nós, quando nós queremos saber se algo é pecado ou não, onde que nós olhamos? No secularismo, não. No secularismo, você pergunta para o entendido do assunto. Quem é o entendido do assunto? De vida social, de ser humano, de psique humana,
Entendeu a diferença? O que é o cientificismo? No cientificismo, a ciência tem todas as respostas. No período da Revolução Francesa, simbolicamente, foi feito na Catedral de Notre-Dame um ato que foi tirar Maria com Jesus do altar, do centro da catedral, e colocar a Sofia, a deusa Sofia, que é a deusa da sabedoria humana. Você entende a troca? Os que fizeram aquele rito diziam, a partir dali haveria um desenvolvimento científico, teórico, acadêmico, como nunca houve na história da humanidade. Ou seja, o científico substituiria o religioso. Era esse o sentido. Era a entronização da sabedoria humana no templo dedicado à religião de Deus. Essa troca. Quando nós falamos de secularismo, tem a ver com isso. O relativismo você sabe bem o que é também, não vou me deter muito. Relativismo significa que todas as coisas são relativas. Não existem verdades absolutas. Ninguém é detentor de uma verdade absoluta. Todas as concepções sobre Deus, sobre a vida, sobre certo e errado, todas as convenções sociais do que é certo e errado, de valores, de maneira de se organizar, tudo é relativo. Então, logo, o cristianismo é uma verdade relativa. E sendo uma verdade relativa, o cristianismo não pode se impor sobre outras concepções. Então, nessa vertente de pensamento, não tem sentido você pregar sua fé para uma outra pessoa de outra crença, porque a sua crença é igual. Não existe superioridade ou exatidão na sua. A fé está em todo lugar, e não importa o tipo de fé, porque toda verdade é relativa. Deixa eu dar um exemplo disso. Estava numa reunião com o pessoal da Nova Zelândia. Nós temos uma parceria com uma igreja da Nova Zelândia para revitalização e implantação de igrejas. Por quê? A igreja presbiteriana na Nova Zelândia chegou a 25% da população. Hoje é uma igreja em declínio. Por quê? O relativismo entrou nela. O relativismo entrou absurdamente. Na Nova Zelândia você prega um sermão, você não pode nem fazer aplicação. Você prega, expõe o texto bíblico, você só explica o texto, faz uns grupinhos e cada um aplica do jeito que quiser. Porque se o pastor faz uma aplicação, alguém se sentir invadido, agredido, pode dar processo judicial. Mas eles estavam recebendo ajuda de uma igreja norte-americana, PCUSA, que é uma igreja com a qual a IPB rompeu relações, porque é uma outra igreja que mergulhou no relativismo. Eles recebiam ajuda da igreja norte-americana, romperam com a igreja, essa igreja da Nova Zelândia, que saiu dessa que caiu no relativismo, que chama Grace, a Igreja Presbiteriana da Graça. Ela rompeu com a igreja original da Nova Zelândia, por causa do relativismo, mas estava recebendo ajuda da igreja norte-americana relativista também. E aí eles descobriram o relativismo. O pastor contou para a gente assim, estava no bate-papo, e perguntamos para ele, olha, a igreja americana ajuda vocês com milhões de dólares. Eles estavam investindo cerca de 5 milhões de dólares anuais lá. Falou, nós brasileiros, em outras palavras, nós dissemos assim, nós somos quebrados. Nós não vamos colocar dinheiro aqui em dólar, menos ainda. O que nós temos lá para mandar para vocês é gente boa. Mas dinheiro nós não vamos mandar para cá. Nós vamos mandar para cá pastores para ajudar vocês. O pastor líder da denominação disse assim, é isso que nós queremos. Aí nós perguntamos, por que você não quer mais o dinheiro dos americanos? Ele disse assim, olha, vou ilustrar para vocês com um exemplo da última pessoa, a última comitiva que recebemos aqui. E ele contou que o pastor que pregou no culto, que a última comitiva norte-americana foi lá, depois do culto eles saíram para almoçar, e o pastor compartilhou com eles, muito orgulhoso, que na igreja dele nos Estados Unidos, um presbítero era muçulmano e o outro era hindu.
Ou seja, no conselho da igreja havia presbíteros não cristãos. Havia presbíteros que nem eram crentes, porque a igreja virou só uma ONG. A igreja virou só uma associação, entendeu? Que cumpre uma finalidade horizontal, social e pronto. Não há um exclusivismo do cristianismo, das verdades das Escrituras, ou de Cristo diante dos homens com função salvadora, não. A salvação pode ser experimentada por qualquer viés. Esse tipo de pensamento, gente, é o pensamento dominante e crescente no mundo. E é a maior oposição que enfrentaremos para o futuro. Porque falar contra isso é quase blasfêmia. Falar contra esse tipo de pensamento é quase blasfêmia. Eu estava num debate acadêmico, dentro de uma universidade, e o sujeito falando sobre o relativismo, defendendo o relativismo, e dizendo, categoricamente, e ele é evangélico, que não há verdades absolutas, que a gente tem que respeitar as verdades do outro, que a verdade depende do ponto de vista do observador. Eu não aguentei, levantei e perguntei para ele assim, professor, o senhor acredita mesmo nisso? Ele falou, acredito, mas isso é o certo. Eu falei, o senhor tem certeza que isso é certo? Ele falou, tenho. Eu falei, bom, se o senhor acredita no relativismo dessa forma, logo o seu pensamento é relativo. Então, se o seu pensamento é relativo, o senhor pode estar errado. Ele falou assim, você não pode fazer isso. Eu falei, não posso não, já fiz. Porque o relativista, ele defende que o relativismo é um absoluto. Mas não aceita quando você afirma que a verdade das Escrituras Sagradas são verdades absolutas. Ou seja, a sua verdade não é absoluta, mas a dele é. É só uma cilada de raciocínio para calar você e fazer a voz dele prevalecer. Só isso. Não tem verdade nesse discurso acadêmico. Não tem lógica e sentido nesse discurso acadêmico. É só uma imposição de um pensamento e uma dominação, contra a qual, se persistirmos em pregar e ser igreja, a tensão aumenta. Então, nós estamos nesse ambiente de discurso relativista, de tendência secularista. Estamos nesse ambiente de pressão, de ataque, de tensão. E vivemos nesse mundo com uma possibilidade concreta de terceira guerra mundial, que seria trágico. E que não torcemos para que aconteça. Mas há séria e real realidade para acontecer, ou possibilidade de acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto nos mostra que a paz da igreja não depende da circunstância. A nossa paz não depende do relativismo crescer ou decrescer. A nossa paz não depende do secularismo crescer ou decrescer. A nossa paz não depende de declínio de comunismo, de islamismo. A nossa paz não depende do declínio do shintoísmo, do sincrismo. A nossa paz não depende das circunstâncias, dos homens, da política, da economia, da questão climática. A nossa paz, a paz da igreja, é completamente diferente disso. E é isso que Lucas nos diz. Ele, aqui, pela primeira vez, em Atos, a igreja significa um conjunto de igrejas. Até então, a igreja era a assembleia local. Pela primeira vez no livro de Atos, a igreja é Galiléia, Samaria. A igreja é um presbitério, a igreja é um sínodo. A igreja é um conjunto de igrejas, é um coletivo de comunidades, de vários lugares, várias cidades. E essa igreja avança com paz. Em primeiro lugar, podemos dizer que ela tem paz nos atos soberanos de Deus. Então vamos lá, para você guardar. Onde está a nossa paz? Nos atos soberanos de Deus. A nossa paz não está na conjuntura política, irmãos. A nossa paz não está na ordem social. A nossa paz não está na estabilidade econômica. A nossa paz não está no arranjo político.
A nossa paz não está na quietude climática. A nossa paz está nos atos soberanos de Deus. A paz da igreja não depende dos homens, não depende dos governos. A nossa paz não vem por causa da eleição do Trump. A nossa paz não vem por causa da derrota do Trump, ou a eleição do Bolsonaro, ou a eleição do Lula. A nossa paz vem porque o nosso Deus reina soberanamente sobre a história. Isso que Lucas está dizendo. A paz não é porque Paulo converteu. Não é porque há um perseguidor a menos. Não, não, não. A paz é porque Deus converteu Paulo. Você entendeu? Não é porque o Paulo converteu, é porque Deus converteu Paulo e é isso que Deus faz. Isso é um ato soberano de Deus. Quem é que ia imaginar isso? O sujeito sai, diz o texto, respirando ameaça. A ideia do grego é que ele estava igual um cachorro feroz para atacar, rilhando os dentes. Ele está... Paulo sai respirando ameaça, ele sai fumegando ira e cavalga, determinado a pegar aqueles crentes, arrancá-los de suas casas, atirá-los no cárcere, acorrentá-los, espancá-los, apedrejá-los. Paulo sai convicto de que ele calará a igreja, de que ele impedirá o avanço do evangelho. Paulo sai com essa convicção. Agora eu pego esses crentes, no meio do caminho. Saulo de Tarso, cavalgando, velozmente, vê uma luz brilhando, não entende nada, cai do seu cavalo, no chão, sem conseguir enxergar, escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, sem saber do que se trata, diz: Senhor, quem é? Que isso? E Jesus se apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou esse a quem você tem feito oposição. Ah, irmãos, se os expoentes do secularismo soubessem a quem eles estão perseguindo. Ah, queridos, se a liderança do Islã soubesse contra quem está se opondo. Ah, queridos, se os fomentadores do secularismo soubessem contra quem estão se opondo. Ah, se os expoentes do comunismo chinês, norte-coreano soubessem contra quem estão lutando. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é? Sou Jesus. Sou Jesus a quem você persegue. Saulo não tinha a menor ideia que estava indo contra Cristo em nome de Cristo, ou contra Deus em nome de Deus. Ali, o problema é resolvido de uma forma impensável. O maior perseguidor da igreja, a notícia talvez tenha chegado em Damasco. Corre, gente, se esconde, o Saulo está chegando. O Saulo vem prender os crentes, o Saulo vai matar, o Saulo vai apedrejar. Se esconde, tem crente chorando, tem crente apavorado, tem crente com medo, tem crente trêmulo. E de repente o Saulo chega na cidade e a turma corre do Saulo. Na hora do culto, quem aparece? Saulo. E os crentes, como ficam? Tem crente que nem foi na igreja, gente. O pessoal ficou com medo. Falei, ele está fingindo. Ele finge que é irmão, entra aqui e prende todo mundo. A turma nem quis ir para o culto. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus age soberanamente. E quando Deus age soberanamente, Deus converte quem Ele quiser. Não há quem faça oposição a Deus. Deus é poderoso para isso. Deus muda. Então, se ainda segue a perseguição, é porque essa perseguição está dentro de uma permissão e um propósito de Deus
e Ele permitirá que ela aconteça, e através dela, como aconteceu aqui. O texto lá do capítulo 8 diz assim: mataram Estevão. Levantou-se grande perseguição. Eles levantaram, olha só, gente, como que é o ato soberano de Deus. Volta lá no capítulo 8, isso aqui é maravilhoso. Olha só, volta lá. Levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Fizeram grande pranto por causa da morte de Estevão. Mas olha o 4. Entre mentes. Tem aqui uma expressão do grego on, que é dando aqui uma ideia de um contraste. E é assim, é um contraste de consequência. Ele está dizendo assim, olha, porque todos foram dispersos? Porque teve grande perseguição, porque teve uma grande tristeza. Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Você percebe a reação da igreja? Não é fugindo com medo. É que eles foram por toda parte pregando a palavra. Qual é o resultado disso? O resultado disso, versículo 8. Chegaram a Samaria, foram para Samaria, teve um grande avivamento em Samaria. O versículo 8 termina dizendo que lá em Samaria houve grande alegria. Houve grande alegria naquela cidade. Isso é o ato soberano de Deus. Gente, nós precisamos entender isso. Que Deus está no comando e no controle. Quando a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é verdade. As piores coisas que podem acontecer, o pior que o diabo pode planejar contra a igreja, contra você, vai culminar num bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Haverá grande dor, haverá grande perseguição, haverá grande pranto, haverá choro, sim, mas no final haverá uma grande alegria, porque Deus governa a história soberanamente. E Deus converte Saulo de Tarso. É assim. Assim, irmãos. Eu conheci no Egito um cidadão já mais idoso. Ele era um sheik. Um sheik é um líder islâmico acima do imã. O pastor Emanuel fez aqui uma coisa perigosa. Ele me passou a palavra, não falou até que horas que eu tenho a palavra. Nem o Andrew. Falou que a casa é minha. Mas eu sei que assim, eu posso falar até a hora que eu quiser. O povo fica até umas 11 no máximo, não é? Eu não sei, até que hora normalmente é? Até 11, 10 para 11, 15 para 11. Depois de 11. Vocês ficam aí comigo então. Esse sheik, ele decidiu que ele ia frear o cristianismo na região dele. Ele tinha um exército com 600 soldados. E ele começou a queimar igrejas. Isso eu ouvi dele pessoalmente. Não estou te contando uma história que eu ouvi de alguém. Eu ouvi dele, pessoalmente. E ele disse que ele fazia questão de, ao queimar uma igreja, destruí-la, ele fazia duas coisas. Ele derrubava a cruz da fachada da igreja ou do alto. Pessoalmente ele ia lá, arrancava a cruz, quebrava. E matava também o pastor, o patriarca daquela igreja. Lá as igrejas ou são evangélicas ou são coptas. E ele disse que ele fazia pessoalmente essas duas coisas. E numa das igrejas que ele foi para fechar, o pastor era amigo de infância dele. E ele então, quando chegou lá, quebraram algumas coisas, deram um recado para o pastor. E ele falou assim, olha, daqui 10 dias eu volto. Se você não converter ao Islã e deixar de ser pastor cristão, eu vou ter que queimar sua igreja e matar você. Apesar de você ser meu amigo. Amigavelmente te matarei. 10 dias depois, do 9º para o 10º dia, ele disse que foi deitar-se na sua cama. E quando ele se deitou e começou a cochilar, ele viu um homem em pé na beirada da sua cama. Ele acordou porque aquela pessoa que estava de pé perto da sua cama puxou o lençol dele. E o sujeito estava de pé e tinha um crucifixo na mão. E ele entendeu que era um cristão.
E ele pensou assim, que cristão atrevido é esse? Veio aqui no meu quarto, levantou e foi para cima para matar ou agredir aquela pessoa. Entrou no meu quarto, e ele disse que quando foi na direção dele, se aproximando dele, ele bateu como que numa parede de vidro e caiu desacordado. Acordou, algum tempo depois, com uma de suas esposas o chamando. Ele tinha 4 esposas, ao longo da vida já tinha tido 9. Naquele momento estava com 4. E uma das esposas o acordou e ele, atordoado, sem entender o que aconteceu, levantou e foi lavar o rosto. E quando ele começou a lavar o rosto, na mão dele tinha tatuado uma cruz, tinha um crucifixo, parecendo a marca, assim, a gente vendo, parece que pegou um ferro quente, não é uma tatuagem pintada, é queimada no braço. E quando ele levantou, que apareceu aquilo, a mulher dele gritou: "Você ficou louco? Você virou cristão?" E começou a gritar. E as outras esposas vieram, os vizinhos vieram, os filhos vieram. E ele tentando explicar aquilo que havia acontecido com ele, sem entender também o que aconteceu. E no final da história ele acabou preso, espancado. E lá na cela, ele disse que o que veio ao coração dele foi Jesus falando com ele assim: olha o que ele ouviu de Jesus: "Você vai saber agora o que é sofrer por causa do meu nome." Ele nunca tinha lido Atos. É isso que Deus falou com Paulo quando o chamou para a conversão. E ele, de fato, virou cristão. Hoje é evangelista da igreja. Era um cidadão que fazia oposição ao evangelho naquele lugar. E agora, ele está evangelizando toda a família. Tem evangelizado alguns irmãos. E há um trabalho fantástico de conversão naquele lugar. Ainda muita oposição, porque iguais a ele há vários outros. Mas você entende o que Deus pode fazer soberanamente? Ninguém ia evangelizar esse sujeito, ninguém. Sabe o que Jesus fez? Quebrou ele pelo meio. Alá Paulo de Tarso. Sujeito hoje crente. E que até ouviu de Jesus que a missão dele é sofrer por causa do evangelho. E que hoje prega o evangelho abertamente num lugar que é proibido pregar. A semelhança do que Paulo fez. Já foi preso outras vezes, já apanhou outras vezes, mas segue firme pregando o evangelho de Jesus. A nossa paz, irmãos, está no fato de que, olha, Atos 6:7, a palavra crescia, e muitíssimos sacerdotes vieram a Cristo. Atos 12:24 diz que a palavra crescia e se multiplicava. Mais adiante, Atos 19:20 diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E aqui nós temos o grande perseguidor convertido. E a nossa paz está no que Deus pode fazer. Então preste atenção nisso. Não importa o que está acontecendo hoje. Não importam quais são as notícias das portas abertas, da perseguição. Não importa se há uma manifestação de anticristo, de anticristianismo. Não importa se vem ou não terceira guerra mundial. Não importa quem governa a política hoje, local ou nacional ou global. Não importa o que os grandes poderosos do mundo estão fazendo. O que importa é que o nosso Senhor soberanamente está sentado no trono, e por causa disso eu tenho paz. Pronto. Segundo lugar, a paz está na obra do Espírito Santo. A paz está aqui. A palavra diz que a igreja tinha paz, caminhando e se edificando no temor do Senhor. Então a paz está em Deus. A paz está no fato de que tememos Deus. É porque eu sei quem Deus é, que eu tenho paz. Segundo lugar, o texto diz que a paz está no temor do Espírito Santo. No temor do Espírito Santo, ou no conforto do Espírito Santo. A paz vem de um consolo, de um conforto do Espírito Santo. A expressão aqui é no paracaléu do Espírito Santo. Nós temos um conforto, um paraclesis do Espírito Santo. Ou seja, a nossa paz tem a ver com o que o Espírito Santo fala, tem a ver com o que o Espírito Santo ministra no nosso coração.
A ideia do Espírito Santo como o Paráclito, você conhece bem. O Paráclito é aquele que se coloca do nosso lado. E é aquele que se coloca do nosso lado para dizer a nós o que precisamos ouvir no nosso dia a dia. É aquele que se coloca do nosso lado enquanto caminhamos. É aquele que se coloca ao nosso lado para quando eu vou dormir, falar comigo, para que quando eu levante, fale comigo. É aquele que se coloca do meu lado, e quando eu escuto uma crítica, quando eu escuto um ataque, quando eu escuto uma ameaça, Ele está do meu lado e fala comigo. Ele é aquele que está do meu lado quando o diabo me ataca, quando o diabo vem para oprimir, quando o diabo vem para acusar. Eu tenho a voz do diabo falando na minha cabeça, dizendo que você não presta, dizendo que você é um fracasso, dizendo que você é uma aberração, dizendo que você é uma falsificação. Quando o diabo vem, te acusa, te condena, te empurra para o pecado. Quando os homens vêm e te descaracterizam, quando os homens vêm e te descredibilizam, quando jogam você para baixo, do teu lado tem alguém que fala com você as verdades de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Você precisa escutar a voz do Espírito Santo. Nós temos que escutar essa voz do Espírito todo dia falando conosco. O Espírito Santo é o grande encorajador. Nós precisamos, como crentes, entender esse movimento do Espírito Santo. Calvino foi chamado, no contexto pós-reforma, mais próximo, de teólogo do Espírito Santo, por falar dos ministérios do Espírito Santo, por falar do que o Espírito Santo faz. Capítulo 4, 23 de Atos, nós temos a primeira grande perseguição. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho. Pedro e João foram presos, ameaçados, intimidados, saíram da cadeia, foram para o culto, chegam no culto, dão uma notícia para os crentes: a partir de hoje é proibido pregar o Evangelho em Jerusalém. E aí eles fazem uma oração dizendo: Tu, soberano Senhor, Criador do céu e da terra. Aí fazem uma oração linda. E é interessante que na oração eles não pedem a Deus para derrubar a perseguição, não pedem a Deus para amarrar a mão do perseguidor, para matar ninguém, para destruir ninguém. Eles fazem uma oração a Deus, e o que eles pedem a Deus é: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a palavra. E além da intrepidez, eles pedem assim: Senhor, enquanto pregamos, o Senhor estenda a mão, faz prodígios e sinais, faz maravilhas enquanto nós pregamos. Aí o texto diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra. Ô irmãos, deixa eu te falar em nome de Jesus, nosso problema não está lá fora. Nosso problema não são os progressistas. Nosso problema não é a mobilização do LGBTQ+, Y, XW, 3 pontinhos e vai embora. Alguns dizem que tem 473 gêneros sexuais diferentes. Aliás, a tendência do movimento progressista moderno, mais moderno, é condenar o movimento LGBT. Dizer que ele é ultrapassado e quadrado. E o feminismo também. Porque quando o feminismo prega, feminismo ele demarca gênero. Ele diz que tem mulher e homem. E a mulher reivindica o direito da mulher. O pensamento mais moderno é: não existe mulher nem homem. Você pode ser o que você quiser, fluido. Pode ser agora homem e amanhã mulher. Lembra Raul Seixas? A metamorfose ambulante? É isso. Aliás, você não precisa nem ser gente, você pode ser pet. Não é? Você pode ser pet. Você pode ser um animalzinho. Viralizou alguns dias atrás um vídeo de um policial nos Estados Unidos que para um sujeito dirigindo sem habilitação. E aí ele vai autuar o sujeito se sente ofendido porque ele diz: eu não sou um ser humano, eu sou um animal. Acho que ele diz que é um gato. E o policial, né, conversa com o sujeito do lado que é o tutor do gato, que não pode nem dizer hoje que é dono, né? Aí ele conversa e o sujeito reafirma e vai para cima do policial, se impondo, porque ele é um gato.
o policial disse, olha, no nosso estado, animais não têm permissão de dirigir, então terei que recolher um abrigo de animais, possivelmente você sofrerá uma castração. Aí ele deixa de ser gato imediatamente, né? Irmãos, o nosso problema não está lá fora, no progressismo. Nosso problema não está lá fora, na oposição, na perseguição. Nosso problema não é o islamismo, não é a outra religião. O nosso problema não é a perseguição de governos. Nosso problema não é a perseguição de outras ideologias. O nosso problema é interno, é crentes que não estão cheios do Espírito Santo, é crentes que estão vazios de Deus e cheios de problemas, cheios de pecados, cheios de compromisso com a agenda secular, vazios de Deus. Mas se o Espírito de Deus vem sobre nós, somos cheios do Espírito Santo, caminhamos no conforto do Espírito Santo, nada pode deter essa obra do Senhor, ela é feita no poder do Espírito de Deus. Crentes cheios do Espírito Santo avançando. A paz aqui está no conforto do Espírito Santo. É que todo dia você abre o WhatsApp e tem notícia ruim. É que todo dia você abre o X e tem notícia ruim. É que todo dia você assiste lá o videozinho do TikTok e tem notícia ruim. É que todo dia você vai ligar a tua TV, assistir o jornal e tem notícia ruim. É que todos os dias você chegará nas rodas de conversa no trabalho e tem conversa ruim, notícia ruim, tem coisas más. Mas todos os dias você ouve o Paráclito, o Espírito de Deus falando com você, quando você caminha, quando você vai, quando vem, quando deita, quando dorme, quando acorda. Você não ouve a voz dos homens, você ouve o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? A igreja. O Espírito fala com a igreja, o Espírito conduz a igreja por sua palavra, irmãos. E nós temos que dar ouvidos à fala do Espírito Santo. Está cheio de crente escutando o professor da escola, escutando o vizinho, escutando até pastor que fala o que não é o que Deus fala. Não interessa se é teólogo, não interessa se diz que é isso ou aquilo. Eu tenho que ouvir o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja está registrado nas Escrituras Sagradas. Nós temos que ouvir. Nós caminhamos com paz, por causa do conforto do Espírito Santo, irmãos. Nossa paz não está na circunstância, está no que o Espírito Santo tem falado conosco. Isso nos anima, isso nos encoraja dia a dia, isso nos faz mais crentes. Terceiro e último, irmãos, além do fato de que nossa paz está na soberania de Deus, nos atos soberanos de Deus. Deus converte, Deus age, Deus faz. As notícias nos fazem chorar, podem trazer grande tristeza, choro, mas Deus faz isso virar alegria. Segundo, nossa paz está no conforto, no que o Espírito Santo faz em nós. Não depende de circunstância, não depende das contingências, depende da voz do Espírito dentro do nosso coração. E Ele nos dá paz, independente da situação. Terceiro e último, a paz está no êxito garantido da igreja. Lucas diz assim: no conforto do Espírito a igreja crescia em número. A igreja crescia em número. E a igreja cresce em número, irmãos. E a igreja não para de crescer em número. A igreja segue crescendo ao redor do mundo. A igreja segue crescendo de forma exponencial, fantástica. Você sabe qual o país do mundo que a igreja mais cresce hoje? Quem está atualizado aí? Fala para mim. Sabe? Proporcionalmente não é China, é no Irã. Você já pensou a igreja crescer no Irã? Tem um neto do Ayatollah Khomeini que converteu a Cristo. Eu tenho um pastor, amigo, conhecido, lá do Líbano. O nome dele é Jihad. Olha o nome do sujeito, Jihad. Quando ele nasceu, o pai achava que ele ia ser um jihadista, por isso pôs esse nome nele. O Jihad converteu, encontrou com Cristo. Hoje é pastor no Líbano. Tem uma igreja crescente. Ele batizou na igreja dele um jornalista que converteu
E o miserável transmitiu ao vivo no Instagram enquanto era batizado. Deu mais de 1 milhão de visualização em poucas horas. Isso deu seríssimos problemas para a igreja. O pastor Girardi disse que um dia estava no gabinete dele, chegou um chefe da Segurança Nacional. Ministro de governo, chefe da segurança. Entrou no gabinete dele. Ele disse que gelou todo, pensou assim, fui preso, né? O sujeito sentou na frente dele e começou a perguntar sobre a igreja. Perguntou sobre os estatutos da igreja, os regimentos todos. Perguntou sobre os documentos de fé e crença da igreja. Perguntou sobre a Bíblia, sobre a estrutura eclesiástica, quem é quem. E tudo que ele respondia, o sujeito anotava. E ficou mais de 4 horas fazendo perguntas para ele. E ele ficou entendendo o tempo inteiro assim, ele está perguntando tudo isso para documentar a nossa prisão e vai fechar a igreja. Depois, cansado de tanta pergunta, ele virou para o sujeito e falou, peraí, você vai me prender ou não vai? Você está me fazendo esse tanto de pergunta, eu já cansei de responder. O que você veio fazer aqui? O sujeito disse, prender? Não, não vim te prender. Eu quero ser batizado também como membro dessa igreja e eu preciso conhecer a doutrina, por isso que eu estou fazendo as perguntas. É assim, irmãos. A igreja vai avançar de um jeito que nós nem pensamos, nem imaginamos, de onde nem pensamos. A igreja crescia no conforto do Espírito Santo. Haverá tensões, haverá perseguições, haverá oposições, mas a nossa paz não é ausência de perseguição, não é aquele momento só cor-de-rosa, bonitinho, colorido, florido, em que tudo dá certo, em que nós crescemos. Na verdade, quanto mais crescemos, mais oposição teremos. Eu aprendi a olhar assim, irmãos. Toda vez que você tem uma notícia ruim sobre o campo missionário, preste atenção nisso. Toda vez que você tiver uma notícia ruim sobre campo missionário, o governo tal queimou a igreja, o governo tal matou X cristãos. Pode dar glória a Deus. Por quê? Por exemplo, 2023, março, Coreia do Norte. Polícia do Kim Jong-un descobriu um culto, matou 113, 112 irmãos de uma vez num culto. Trágico, triste para nós, é. Mas você prestou atenção numa coisa? Tinha uma igreja com mais de 100 pessoas reunidas na Coreia do Norte. Você entendeu o que Deus está fazendo? E você acha que quando mataram esses 100 e poucos irmãos, isso fez a igreja da Coreia do Norte decrescer? Você acha que isso fez a igreja da Coreia do Norte andar no sentido contrário, diminuir? Ano passado tivemos reunião com a comissão da Coreia do Norte pedindo que a gente mande missionário da PMT para a Coreia do Norte. Porque eles estão dizendo para nós, a Coreia do Norte está aberta como nunca para converter. Se alguém quiser ser missionário, a gente brinca que missionário para a Coreia do Norte é bom que a gente só compra a passagem de ida. Se der certo, a gente compra a volta, mas se não, foi. Mas é assim, irmãos. A igreja segue crescendo. Queridos, a igreja cresce absurdamente na China, com toda a proibição do governo. Esse ano, 2024, numa reunião de presbitério, no nosso campo, na China, preparando para ordenar um pastor, um seminarista recém-formado, a reunião do presbitério acabou, porque a polícia chegou e prendeu todo mundo. O seminarista foi submetido à maior sabatina que um seminarista podia ser. Ele ficou quase 2 meses preso, sendo sabatinado todo dia de 8 da manhã às 5 da tarde. Porque eles queriam que ele entregasse os outros crentes. Ele não entregou ninguém. Pode ser ordenado, não é? Mas, irmão, você entende? Era uma reunião de presbitério na China. Tem um presbitério, não é igreja, é presbitério. Na China tem uma igreja de mais de 150 mil membros. Porque a igreja cresce. Em Chennai, na Índia, tem a região é chamada Cemitério dos Missionários. É o lugar onde Tomé foi como missionário. Quando Tomé chegou nesse lugar, pregou o evangelho, depois dos primeiros convertidos, Tomé foi arrastado, foi esfolado e queimado em praça pública, nas ruas de Chennai.
E anos, a igreja mandou missionários, missionários foram mortos, foram envergonhados, foram presos, foram expulsos desse lugar. E ele ficou conhecido como cemitério dos missionários. Hoje, eles estão batizando convertidos 2 vezes por semana. Há uma explosão de conversões. A prefeita de uma das cidades da região é cristã, pela primeira vez na história. Uma prefeita cristã na cidade. A igreja, irmãos, vai avançar, a igreja vai crescer. É isso, a igreja crescia em número, e crescimento é em número. Tem crente que não dá para entender. Ele é contra o crescimento numérico. Mas, irmãos, a igreja tem que crescer exponencialmente. A igreja tem que ganhar 1.000 pessoas novas, 10.000 novos, 1 milhão de novos convertidos, não importa. No mundo nós temos 8 bilhões de pessoas e tem que converter milhares diariamente. E você tem que orar, e ainda que haja perseguição, oposição, descaracterização, esvaziamento, há um verdadeiro evangelho sendo pregado e verdadeiramente pessoas têm vindo a Cristo de maneira exponencial. E nós temos que continuar avançando. Nós levamos 20 anos para plantar uma igreja presbiteriana na Itália. 20 anos. Duro, terreno árido. Um catolicismo, tradição, nacionalismo. Que o católico nem vai à missa, mas fala que é católico, mas é secularizado. E quando você prega o evangelho, ele se opõe. Agora, nós estamos com 8 novos missionários na Itália, para plantar de 7 a 8 novas igrejas nos próximos 5, 6 anos. Cada um desses missionários está começando com 5, 4, 3 famílias. Ou seja, essa igreja, eu fui lá agora em outubro ordenar presbíteros. E é fantástico, porque na Assembleia para a eleição de presbítero tinha 101 membros. Isso é um milagre, gente, na Itália. Um dos missionários nossos que vai para uma das cidades plantar a nova igreja, a Itália é difícil para alugar casa. Às vezes são dois problemas. Um é achar a casa, um preço assim compatível. O segundo é, quando fala que é um aluguel para um missionário, aí lascou, né? Estrangeiro, missionário, eles não querem alugar. Mesmo quando acha, eles não querem alugar. E um dos missionários nossos procurando a casa para alugar, lá, o nosso missionário lá da Itália foi a um sujeito que tinha um apartamento para alugar, conheceu o apartamento e já esperando a dificuldade na hora de falar, o dono do apartamento perguntou assim, mas para que você quer esse apartamento? Aí ele explicou, não dá para mentir, ele falou, olha, porque nós estamos trazendo um outro missionário do Brasil, que vai trabalhar nessa cidade. E ele perguntou, mas vai trabalhar aqui para quê? Ele falou, para abrir uma igreja presbiteriana nessa cidade. Ele falou, olha que interessante, vai abrir uma igreja presbiteriana aqui? Ele falou, é. Ele falou assim, e vocês já têm onde fazer o culto? Ele estranhou. Falou, não, primeiro nós estamos alugando apartamento, ele vem, mora, se situa, se integra na cidade, começa a fazer culto nas casas e depois a gente aluga um local quando for a hora. O dono do apartamento falou, eu tenho um lugar para vocês fazerem culto. O missionário falou, você tem um lugar? Ele falou, tem, vamos lá para conhecer. Falou, eu vou alugar um apartamento para vocês e vão lá para você conhecer. Quando ele chegou lá, era uma igreja católica. Ele falou, não, mas essa igreja está fechada. E se vocês quiserem, sob a condição de vocês preservarem o imóvel, vocês podem fazer a igreja presbiteriana de vocês aqui. Já pensou o que é isso, gente? Na Itália, uma igreja católica virar uma igreja presbiteriana, você entendeu o tamanho do milagre? Isso é a obra do Senhor avançando, irmãos. Isso é só na cabeça de Deus, gente. Ninguém vai imaginar um negócio desse. Só Deus, e é isso que Lucas está dizendo. Aqui é Atos, aqui tem oposição, aqui tem perseguição, mas a igreja crescia em número, e nós temos que trabalhar, nós temos que semear, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que formar pequenos grupos, abrir novas congregações, pregar o evangelho nas ruas, e proclamar esse nome de Jesus em tantos outros lugares, porque a obra do Senhor crescerá numericamente, o Senhor fará mais crentes, mais líderes, mais igrejas,
igrejas, mais presbitérios, mais sínodos. Deus fará a sua obra avançar por toda a face da terra, e a igreja caminha nessa paz do Senhor, que não depende de circunstâncias, ela depende de Deus, e nós descansamos no êxito garantido para a igreja. Deus disse que nós venceremos, e nós já vencemos em Cristo. Então não deixa a inquietação tomar conta do seu coração. A igreja tem que avançar, irmãos. 12 de agosto vai crescer, às vezes fica assim, né? O povo, que será? Pastor Emanuel, Emérito, pastor Andrew, que menino é esse? Irmãos, não é pastor Emanuel, não é pastor Andrew, não é pastor Amauri, não é Roberto Brasileiro, é o pastor supremo Jesus conduzindo sua obra, fazendo-a avançar e prosperar para a glória de Deus. É aqui que a igreja situa a sua paz. Quando Lucas diz a igreja tinha paz, não é a ausência de Paulo perseguidor, é o que Deus fez, transformando o maior perseguidor no maior pregador daqueles dias. E Deus pode fazer isso hoje. Por isso, quando eu vejo a notícia do que o Kim Jong-un está fazendo, eu oro para ele converter. Já pensou se ele converte? Eu oro para o Xi Jinping converter. Eu soube que ele tem medo de presbiteriano, ele não gosta. Pensa, vamos pregar para ele. Você entende? Ore, ore pelos progressistas, pelos opositores, ore e proclame o nome de Jesus e viva em paz, independente da notícia política, econômica, do momento e da conjuntura. Que o Espírito de Deus entre no teu coração e encha a tua alma de paz para a glória de Deus. Fica em pé e vamos orar por isso. Vamos orar pela paz. Paz do Senhor Jesus, que excede o entendimento, que não tem explicação. A igreja caminhava e se edificava na paz. Ia sendo construída, formada na paz. E a igreja vai caminhar em paz, irmão. E você tem a paz no teu coração, na sua casa. Fecha seus olhos e olha como está seu coração aqui nessa manhã. Aflito, inquieto, incomodado, preocupado, perturbado por questões de finanças, por questões de políticas, por questões de emprego, por questão de economia, por questão de ideologia, por problemas de filhos, por problemas de pais, por questões de saúde. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que a tua alma seja cheia dessa paz que depende da ação soberana de Deus. Que a tua alma seja confortada no Espírito do Senhor nesta manhã. E que a tua alma descanse sabendo que você é a igreja de Jesus e a igreja avançará, e não importa o que aconteça, no final experimentaremos grande alegria e a igreja será triunfante e vencedora. É assim que ela é assim que Deus decretou que seja, e que Deus te conduza nessa certeza, essa certeza do que acontecerá, da paz hoje no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da perseguição, no meio da oposição. Meu Senhor, encha o coração de cada irmão e irmã aqui de paz. Encha cada um do Espírito Santo do Senhor. Enche de convicção de que o Senhor governa soberanamente todas as coisas, os detalhes da nossa vida. E Deus eterno, encha-nos de paz, baseado na certeza do triunfo, ressurreição e glória para a igreja do Senhor, reservados em Cristo Jesus. Assim, Pai, que a igreja presbiteriana 12 de agosto caminhe e se edifique na paz. Que a igreja presbiteriana do Brasil caminhe e se edifique na paz. É a nossa oração em Jesus. Amém.